Chamando o seu like, também a sua inscrição na arquibancada, falta pouco para 236 mil, hein? Deixe o seu like aqui e o chat participando conosco, mandando a sua mensagem aqui também. O Outec mandou, era para estarmos comentando, né, de mercado da bola, contratações e etc. Mas não, o assunto é a polícia que conduz, a arquibancada do horror, socorro. Pois é, né? Tá difícil. A gente vai ler mais mensagens aqui. O Bruno Carreira mandou, Gabriel, cadê a sua BMW? Tá faltando, hein? Tá faltando. Que era minha, hein? Como diria a Adriana, todo mundo ganhou. Cadê a minha, né? Para quem não sabe, o caso da BMW tá lá no UOL, a reportagem que eu fiz lá com o Pedro Lopes, e tem um corte aqui também. A gente já comentou mais cedo, a gente não vai tentar repetir os assuntos aqui, mas vou mencionar depois. Até o Luiz Gustavo, que estava no encontro dos assinantes, é verdade, ele anda de BMW, mas ele paga o IPVA. Importante esse apontamento. Abraço, Luiz, e aos amigos que estão no chat aqui conosco. A gente vai tentar ir lendo também essa interação da galera. Bom, bora falar então do assunto Júlio Casares, assunto central dessa live, né? O que está ocorrendo com o atual mandatário, o atual presidente do São Paulo. E aí eu vou dividir o assunto Júlio em dois blocos, né? No bloco impeachment e no bloco renúncia. Para começar pelo bloco impeachment do Casares, né? 57 conselheiros enviaram, né, protocolaram essa manhã um pedido de impeachment do Júlio Casares. Os 57 são considerados da oposição do São Paulo e enviaram isso, então, internamente. Aí, para explicar esse processo e para que vocês possam entender também os próximos passos. O mínimo necessário era 50 votos a serem atingidos para que isso chegue à mesa do Outem. Eles até passaram por 7, né? O que mostra até uma força maior aí desse, número de assinaturas. Então, isso foi para o Outem. Antes disso ir a voto no Conselho Deliberativo, porque o que acontece agora é o seguinte, caso isso vá a voto para o Conselho, 2/3 da casa, 171 conselheiros dos 255, né, que estão aptos para voto, 171, um número sugestivo, né, precisariam aprovar a saída do Casares, e aí nesse caso ele já seria afastado, e aí a última instância é a Assembleia Geral dos Sócios, que seria após esse processo aí do Conselho do São Paulo. Mas tem um porém nessa história, que a gente estava até apurando aqui, eu estava lendo o estatuto antes da live, e aí acho que vale passar isso para vocês também. Antes desse impeachment do Casares ir para votação no Conselho, que já seria algo assim marcante, mas já seria algo também complicado pelo número de assinaturas que seriam necessárias, né, de votos, então seriam 2/3 do Conselho. Antes, isso tem que passar pelo Conselho Consultivo do São Paulo, que é um conselho composto por ex-presidentes do Conselho e tudo mais. Quem compõe o Conselho Consultivo do São Paulo hoje? Estes caras da tela, né? Então, estes são os membros natos do Conselho Consultivo do São Paulo. Carlos Augusto de Barros e Silva, que é o Leco, ex-presidente Leco. Aí tem Carlos Miguel Aidar, ex-presidente, Fernando Casal Del Rey, ex-presidente, esse é um cara da oposição, então esse certamente votaria, né, para que isso avance, mas acho que são poucos votos que a gente pode considerar. Ives Gandra Martins, né, que é um jurista famoso, 90 anos, muito amigo de Júlio Casares. Aí tem José Carlos Ferreira Alves, que é da oposição também. José Eduardo Mesquita Pimenta, ex-presidente, patrono dessa gestão. O próprio Júlio Casares, que não participaria, então seriam 11, né, participantes desse processo. Marcelo Pupo, ex-presidente do Conselho do São Paulo. Milton José Neves, que está com quadro de Alzheimer, até onde tem de informação, foi até falado pelo Edson Lapolo aqui. Outem Aires, presidente do Conselho. Paulo Amaral Vasconcelos e Paulo Planet Buarque são os membros natos do Conselho Consultivo do São Paulo. Daí, Felipão, de forma crua, né? Obviamente vai ter pressão da torcida e tudo mais, são 11 caras votando. Para que isso seja aprovado, 6 caras teriam que aprovar a história. Eu vejo só 3 caras que, assim, poderiam dar esse aval. O Fernando Casal Del Rey, que é um cara que é da oposição, o José Carlos Ferreira Alves, que também é da oposição, e o Pupo, que tem ali algumas divergências, mas não acho também, talvez no frigir dos ovos ele possa votar em favor do Casares. De resto, meu amigo, eu acho muito difícil isso avançar. Então, de forma pragmática, é bem difícil, né, que passe o processo de impeachment. E aí, querendo ou não, olha que loucura falar isso, né?
O impeachment do Casares pode passar pelas mãos do Leco e do Aidar, que são os caras que estão mais à parte do processo político do São Paulo hoje, por tudo que fizeram, né? Então ninguém quer eles pintados de ouro lá no clube, né? Assim, transitando na parte política, mas ao mesmo tempo, o Aidar e o Leco, eles votam em quase tudo junto ao Júlio Casares. O Leco, por exemplo, aprovou o orçamento. Então, alguém deve ter batido o WhatsApp nele e falado, Lecão, vota lá a favor para ajudar aqui. Então, assim, cara, é muito bizarro o modelo político do São Paulo. É muito bizarro. Hoje o São Paulo depende, para poder avançar para uma votação do Conselho, que já seria difícil, do Leco e do Aidar para votar, cara. É assim, é um negócio absolutamente surreal e acho que o cenário de impeachment, ele fica complicado, mas eu vou explicar o quanto esse processo de impeachment pode implicar no processo da renúncia. Mas queria o seu comentário antes, Fê. É impressionante o modelo político do São Paulo, cara. É um negócio realmente inacreditável. Beira o surreal, Gabi. Beira o surreal. A gente vê nomes, como você falou, nomes que, se hoje o São Paulo está nessa situação, claro que muito passa pela gestão atual, mas também muito passa por gestão de Aidar, muito passa por gestão de Leco. E esses caras definem o futuro do São Paulo. Esses caras que colocaram o São Paulo nessa situação definem o que serão os próximos anos do São Paulo. Como você falou, cara, com todo o respeito, um cara que tem um quadro de Alzheimer, ele ter que votar é algo surreal. O voto dele lá é algo surreal. É um modelo extremamente ultrapassado, Gabi. Extremamente ultrapassado. A gente viu um vídeo do Thiago Leifert, né? Foi até você que mandou no nosso grupo, Gabi. Eu assisti ele hoje à tarde. Cara, é impressionante. Acho que ter amigo, eu sou muito grato aos amigos que eu tenho, mas não sabia que era de uma importância tão grande você ter amigos, né? O Casares está fazendo tudo isso e mesmo assim ele recebe seus votos a favor. Cara, ser amigo você ter amigos leais a você é de fato muito importante e isso está se provando na política do São Paulo. É um modelo muito só para pontuar, Fê, que o Paulo Planet Buarque tem 98 anos, tá? Então vale essa menção assim. Cara, dessa lista, de forma pragmática, para mim 3 poderiam votar sim e o resto seria com extrema pressão. Um é o próprio Casares, né, que acho que não participaria desse processo e imagino que ele não queira participar desse processo. Um tá com Alzheimer, que é o, enfim, Milton José Neves, até desejo melhoras para ele, sei que é uma doença muito complicada, né, que não tem cura, tem só tratamento, mas é muito difícil. Tem 2 aí, é que eu não preciso nem falar que, cara, quem são? Que são puxa-saco nível hard do Casares, né? E aí, eu acho que assim, só se o Outen virasse, e aí seriam 4 votos, e aí o Outen pode puxar mais alguém, mas eu acho muito difícil, cara. Para não falar impossível, eu acho muito difícil. Tem até uma mensagem do chat aqui, que é do Oliver, né? Caso não passe, o povo perde moral, vai passar aí com folga. Cara, assim, mas que moral o Leque e o Aidar tem? O que sobrou pro Leque e pro Aidar? Nada, entendeu? Nada. Então a parte política do São Paulo é muito triste, porque os caras que foram contra o Aidar em 15, por exemplo, e eu tô falando de Ataíde e tantos outros nomes, eles não estão mais figurando na parte política do São Paulo. Quem passou pano ou foi a favor do Aidar naquela época, ou se omitiu, hoje comanda o São Paulo. Hoje tem poder. Então tem uma dívida de gratidão do Aidar com essas pessoas, mas mostra mais uma vez que esses caras estão cagando para o São Paulo. Eles não estão nem aí para a história do São Paulo, porque a história do São Paulo política mostra que quem ficou quieto ou se omitiu diante de escândalos teve favorecimento político depois. Assim, pode demorar, mas assim, continuou. Vale essa lembrança também que todos os envolvidos, no caso Under Armour, Farist, né, que foram ali na época condenados por muitos, e a gente está falando de Douglas, Júlio Casares, Serafim, todos os nomes, hoje estão no poder no São Paulo. Eles arquivaram o caso da Under Armour. Eles estavam no poder quando o caso voltou à mão do São Paulo em 22. Então, a história política do São Paulo é simplesmente lamentável. E aí, Fê, de novo, usei esse exemplo mais cedo e uso de novo, cara. E aí, falo o que eu penso aqui, sempre vai ser assim. É inacreditável ter gente ainda que, assim, posa do lado ou dá aquele tapinha nas costas e fala, tô contigo para quem fez o que fez. Cara, tem um áudio de 2 diretores, a Mari e o Douglas, confessando que eles participaram de algo ilegal. Eu ganhei, você ganhou, todo mundo ganhou. É ilegal, você sabia desde o princípio que era ilegal. Foram aspas ditas.
E tem pessoa que segue do lado desses caras. Se eu tô na rua e vejo o Felipão com uma arma na mão, um corpo estirado e sangue na mão, eu sei que ele matou a pessoa. Eu não preciso esperar a sindicância interna. Eu não preciso esperar a investigação. Eu sei que ele fez merda. Eu vou ficar com esse cara até quando? Sabe? Então, assim, é um negócio absolutamente surreal. Falta vergonha na cara para essas pessoas. Hoje o cara que tá do lado, né, do Júlio, assim, o Júlio ainda a gente pode deixar como a par do processo, vai ter investigação e tudo mais. Agora, dos dois que tem um áudio de confissão de culpa, Douglas e Mara, desculpa, é um cara vagabundo, o cara que tá do lado dos dois. Ou é um cara que tá pensando nesse favorecimento político. Porra, de repente vou passar um pano aqui hoje, que aí daqui a 5, 10 anos esse cara volta pro poder, porque essas merdas acontecem no São Paulo, e aí eu vou estar bem na fita com o cara. Eu volto pro poder junto. É uma régua de moralidade que eu não tenho, sinceramente. Essa coisa de esperar apenas pela parte política. Eu posso ter me exaltado aqui, mas é o que eu penso. Assim, olhar apenas para a parte política, cara, essas pessoas, elas têm vida fora do São Paulo. O Júlio Casares, ele mora num prédio que seja. Ele vai na padaria, ele vai ser julgado. Ele vai descer no elevador de manhã, ele vai pedir o seu pão por iFood, que seja, ele vai descer no elevador, ele vai ser julgado pelas pessoas que cruzarem o caminho dele. É isso que esses caras querem para a vida deles? Eles querem isso para a porra da perpetuação política no São Paulo. É isso. Porque aí, Fê, entra num ponto que a gente estava comentando aqui mais cedo. Tem gente que, infelizmente, fica rica com São Paulo. Aí explica esse movimento das pessoas. O cara tá ganhando uma puta grana, ele vai ficar ali mesmo. Ele não vai fazer nada, ele vai ficar quieto, ele vai cruzar o braço. Então, é um puto absurdo. E quando eu olho para essa lista, cara, eu não queria usar essa palavra, mas assim, me dá nojo ver que o Leco, que o Aidar, que as pessoas que tanto afundaram o São Paulo ainda decidem os rumos. O Aidar, gente, ele renunciou para não ser preso. Ele renunciou para não cair numa investigação policial. Então, assim, esse cara, ele segue como membro nato do Conselho Consultivo do São Paulo. Infelizmente, isso não é só no São Paulo, é no Brasil como um todo. As pessoas fazem roubam ou têm uma suspeita de roubo e seguem no cargo, e seguem tendo poder, e seguem tendo influência. Quer dizer, vale a pena roubar no Brasil, vamos concordar? Assim, vale a pena fazer merda no Brasil, porque não acontece nada. Então, assim, é mais um exemplo claro. Eu acho um puta absurdo essa lista. É um puta absurdo que Leco e Aidar possam decidir o rumo de um cara que está sendo envolvido em múltiplos escândalos do São Paulo. Então, assim, é um negócio absolutamente surreal. E essa lista, para mim, é um tapa na cara de todo mundo aqui, porque eu me sinto um otário quando eu vejo essa lista, juro por Deus. A gente tá aqui falando, a gente tenta debater, a gente torce. Eu hoje estou como repórter do Arquibancada, graças a Deus, muito feliz, viajo para os jogos ali, com as enfim, marcas bancando, nossas contas aqui, vocês do chat que são membros, mas eu certamente estaria ao lado do São Paulo como torcedor, né? Não como algumas pessoas dizem que vieram da arquibancada e nunca tem foto na arquibancada, né? Ok, isso é outra coisa. Agora, eu estaria junto com o São Paulo de outra forma. Esses caras não. Então, assim, é algo realmente... Eu não tenho nem cara, pensamento em relação a isso, não. É muito triste, Gabi. E aí até o chat que você leu, e acho que o seu ponto, o que você diz é muito importante e muito correto. Que, cara, os caras que não passarem, né, os caras que votam a favor, acabam se desmoralizando. Mas, gente, eles estão pouco se fudendo. Se eles vão estar moralizados, desmoralizados, se a torcida odeia eles ou não. Eles estão pouco se fudendo. Eles estão pouco se fudendo pro São Paulo, gente. Eles não estão nem aí. Quem tá sofrendo são esses 1.700 pessoas que estão aqui com a gente. É o cara no seu grupo de WhatsApp, que é São Paulino, que paga sócio torcedor, que vai no estádio, que sofre pra cacete. Esse cara tá sofrendo. Quem decide futuro e quem tá comandando o São Paulo não tá nem aí pro São Paulo. Porque vai ser o São Paulo daqui 5, 10, 15 anos. O que ele quer? Status, quer crescer na política do São Paulo, quer vira e mexe, conseguir ali uma coisinha, um benefício aqui, benefício ali, porque a gente tá vendo que essas merdas acontecem. É isso que ele quer, gente. Ele quer andar de BMW, de graça. É isso que ele quer. Ele não quer saber se o São Paulo, daqui a 10 anos, vai ser uma potência, voltar a ser o maior clube do Brasil, voltar a estar em todas as frentes.
ele não quer saber disso. Ele quer saber de ser o cara do momento, ele quer ser o cara que deu o patrocínio e tá ganhando uma graninha ali por fora. É isso que esses caras querem. É isso que esses caras querem. Eles estão nem aí pro seu sentimento. Eles não estão nem aí. Para você que sofre, você que deita a cabeça no travesseiro e fala, caralho, o que estão fazendo com o meu time? Eles não estão nem aí. Esse sentimento não é deles. Esse sentimento é de você, é meu, é do Gabriel, é de quem é de fato São Paulino. De quem é São Paulino, esse sentimento existe. Que é o de, porra, mano, eu ouvi e cresci ouvindo meu pai falar sobre o São Paulo sendo o maior clube do Brasil, sobre ele ganhar tudo. E a perspectiva não é essa nos próximos anos. E eles estão nem aí. O que eles querem é aumentar seus status, tá bem na fita na política do clube, talvez ali ter uma posição, como você falou, puta, será que se eu votar a favor aqui do Casares, se eu crescer na política do clube, ele vai votar a favor de mim? É uma troca de favores, eles não estão nem aí, gente. Se o Casares está fazendo um trabalho perfeito ou um trabalho de bosta, eles não estão nem aí. Eles ligam para o que vai beneficiar. Isso aqui, se eu votar em A, vai me beneficiar, ele vota em A. Mesmo se o A está envolvido em uma série de escândalos do seu clube, ele vai votar em A. E isso é inacreditável, Gabi. Exatamente. É mais uma situação muito, muito triste do atual São Paulo, e tem muita gente quieta, muita gente que poderia ajudar, poderia falar, né? Tem muita gente quieta, infelizmente, né? Porque é mais uma situação assim que você olha e se acha totalmente inacreditável e, cara, com razão, né? Não tem como. Mas tá aí, então, a parte do impeachment, e aí vale também te deixar aqui a lista de quem votou, né? Quem assinou, melhor dizendo, esse pedido de impeachment, muitos conselheiros aí da oposição de São Paulo, não vou ler todos, quem quiser dar um print aí também para conhecer esses envolvidos, né? Mas são os caras que assinaram esse pedido de impeachment aí do Júlio Casares, a grande maioria da oposição, ou que juntaram nesse documento com a oposição do São Paulo.